Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e na videoaula de hoje de Sociologia nós vamos falar de Karl Marx. Vamos dar continuidade aí aos sociólogos clássicos. Já falamos de Durkheim, falamos de Weber e hoje vamos falar de Karl Marx. Vamos juntos aí nesse conhecimento? Para entendermos melhor o pensamento do sociólogo Karl Marx, precisamos entender a origem dos seus pensamentos. Ele foi, de certa forma, influenciado pelo pensamento de Hegel, apesar que em determinado momento ele vai refutar alguns aspectos do pensamento de Hegel, e também ele vai refutar muitos dos sociólogos utopistas. Suas ideias vão ser desenvolvidas a partir de uma crítica ao sistema capitalista vigente. Para ele, aquele desenvolvimento industrial no qual o funcionário, o empregado, ele não ganhava o suficiente por aquilo que ele produzia. Afinal, o lucro ficava para o dono da empresa. Nesse caso, esse sistema que avaliava as mercadorias apenas a partir do tempo gasto da produção não era o ideal para Marx. Ele entendia que o funcionário, o trabalhador, ele deveria receber um valor mais significativo do seu trabalho. Vivendo em Londres, no berço da Revolução Industrial, Karl Marx vai fazer todo um desenvolvimento dos seus pensamentos a partir do capitalismo vigente da época. Para Marx, o desenvolvimento do capitalismo com a Revolução Industrial proporcionou a formação de duas classes antagônicas. Nesse caso, nós estamos falando dos burgueses, que seriam aqueles que eram os detentores do capital privado, e os proletariados, que seriam os trabalhadores, aqueles que vendiam o seu tempo, o seu trabalho por dinheiro. Aparentemente, o pensamento de Marx traz uma ideia de justiça, de pensar nos pobres, pensar naqueles que são desfavorecidos. Entretanto, uma concepção mais aprofundada sobre o pensamento dele e a sua teoria, que está fundamentada no materialismo dialético da história, vai fazer a gente entender melhor e compreender que a concepção que ele desenvolve em relação à questão teórica da sociedade, ela é equivocada e que realmente deve ser combatida. Pegando o gancho do pensamento de Hegel, que desenvolvia a ideia do idealismo, no qual existia uma ideia e uma contra-ideia sobre um pensamento, e aí formava uma nova ideia. Ele dizia que o idealismo era uma concepção de um desenvolvimento da sociedade a partir das ideias. Marx vai aceitar essa teoria de Hegel, entretanto, ele vai mudar os elementos. Para ele, as concepções e as ideias não são os elementos que formam o desenvolvimento da sociedade, mas sim a matéria. Para ele, a dialética seria o confronto de matérias, de produtos estabelecidos que davam o desenvolvimento da sociedade. Nesse caso, Marx vai entender que existe uma história e que a história ela aponta para o desenvolvimento. Nesse caso, nós temos aqui o primeiro princípio, que seria a teoria dele histórica. Então, analisar o desenvolvimento histórico para poder compreender a realidade. Quando ele entra na questão materialista, nós precisamos entender que Marx ele era totalmente contrário a alguma realidade fora da matéria. Para ele, o que existe é somente aquilo que é material, aquilo que é palpável. Toda a relação sobrenatural, espiritual com o divino, para Marx não é coerente, não é correto. Tudo aquilo que é produzido pelas ideias que não está concretizado na matéria não é fundamental, não é aceito. Então, para ele, o que é aceito é só aquilo que é material. E ele fundamenta-se que tudo que se desenvolve a partir da dialética, que seria a luta, a confrontação. Nesse caso, a luta de classes para Marx é necessário para o desenvolvimento
da sociedade. Nesse caso, o pensamento de Marx vai ser reduzido a somente a questão da luta de classe. Para ele, a sociedade ela é só estabelecida por esses aspectos, a luta de classe. E isso era muito forte naquela época. Entretanto, ao longo da história, o tempo mostrou que os conflitos sociais, os conflitos, o desenvolvimento da sociedade, os aspectos que envolvem a sociedade, não estão relacionados somente à questão da luta de classe, nesse caso, dos burgueses com os proletariados. Essa concepção, essa teoria de Marx só fomentou a luta de classes. E isso foi importante para alguns que se beneficiaram com essa luta. Ainda hoje, restícios do pensamento de Marx estão ainda muito permeados na nossa sociedade, no qual eles querem sempre gerar conflito, eu contra você, esquerda contra direita, branco contra o negro, homem contra mulher. Então, essa hétero contra o homossexual, essa ideia de sempre criar conflitos, fazem parte do pensamento que foi estabelecido por Marx. É importante destacar que Marx apontava para uma revolução, a revolução do proletariado, no qual os empregados, os trabalhadores, iriam se levantar contra os burgueses e à força, através da violência, eles tomariam o poder. Mesmo sendo uma teoria refutada, o pensamento de Marx gerou várias mudanças ao longo da história. Podemos destacar a Revolução Russa, no qual eles adotaram alguns princípios de Marx para trazer aquelas atrocidades que foram ocorridas ali na antiga União Soviética. Podemos destacar também a Revolução Chinesa, que se pautou em princípios estabelecidos por Marx, estabelecidos no conceito que político entendemos como socialismo. Mas a maior influência do marxismo, do pensamento de Marx na sociedade, podemos destacar o marxismo cultural, que foi produzido a partir da escola de Frankfurt, no qual pesquisadores do pensamento de Marx começaram a levantar artigos e propostas de conhecimento a partir da ideia de implantar o pensamento de Marx na cultura. Nesse caso, eles estabeleceram no campo da educação, através das disciplinas como filosofia, sociologia, geografia, história, pensamentos de Marx que seriam implantados na sociedade para que ela pudesse mudar a sua forma de pensar. Em síntese, podemos lembrar que Marx ele sempre defendia a questão da revolução, a revolução através de armas. No caso do marxismo cultural, essa revolução é uma revolução mais silenciosa, não é uma revolução através de armas, uma forma aparente de violência. Entretanto, o mesmo princípio de Marx é o mesmo princípio do marxismo. Precisamos mudar a sociedade, precisamos mudar o sistema. E esse sistema, que é um sistema ocidental, predominante do pensamento judaico-cristão, precisa ser rompido para que haja uma nova visão, uma nova forma de enxergar o mundo. Por isso que o marxismo, eles têm sim como proposta destruir os princípios que foram estabelecidos pela cosmovisão. Gerar o caos para depois propor a solução, a salvação. Essa é a artimanha estabelecida pelos marxistas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esta aula, Sociologia, e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!